Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à terceira temporada do podcast Briefing de Carreira. Meu nome é Caio César e eu sou professor no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas e apresento o podcast. É um enorme prazer estar de volta aqui para a terceira temporada do Briefing de Carreira. Já estamos a todo vapor com a produção e muitas entrevistas preparadas para tentarmos entender o que é fazer publicidade em 2026. Então, já providencie a sua assinatura para não perder nenhum episódio, tá bom? Você pode seguir o podcast tanto no YouTube quanto no Spotify. Os links estão na descrição. Bom, e para começar, vamos bater um papo com uma profissional que é muito especial. Vou deixar que ela se apresente rapidinho. Meu nome é Luciana e o meu bairro é o centro, estamos no Mercado Novo. Pois é, a Luciana é sócia da agência Seja Comunicação, que tem a sua sede no emblemático Mercado Novo aqui em Belo Horizonte. Ela vai falar pra gente sobre a sua história, a sua formação e sobre o que é fazer publicidade hoje. Bora pra conversa? Luciana, hoje você tem uma agência de comunicação. Quando você estava estudando, fazendo comunicação, estudando, se graduando em comunicação, você se imaginava sendo uma proprietária de uma agência de comunicação? Como é que era a Luciana que estava estudando e ela já estava planejando, vou ter a minha própria agência? Sonhava muito, né, Caio? Eu era uma das turmas, uma das sonhadoras da turma. Então eu entrei no curso planejando muito os meus passos, eu tentava muito planejar. Eu quis entrar na publicidade logo cedo, assim, no segundo, terceiro semestre, eu decidi que eu queria ir para publicidade e tudo mais, apesar de ter feito relações públicas. Mas eu me imaginava dona, mas quando eu entrei nas agências mesmo para trabalhar, eu me imaginava diretora de atendimento. Era o que eu queria e que eu almejava, ter um grande cargo, ou dentro da direção de atendimento de uma agência, ou dentro de uma empresa. Mas confesso para você que ser dona de uma agência era um sonho muito distante, eu achava que ia ser muito difícil. E como é que você já se imaginava sendo um profissional de atendimento? Você foi durante muito tempo e hoje exerce essa função também. Sim, também. Né? E não é uma coisa que a gente vê assim muito o tempo todo as pessoas falando, eu sou atendimento. O atendimento ele é importantíssimo e ao mesmo tempo a galera não fala muito. Como é que você foi parar sendo atendimento e querendo ser diretora de atendimento? Foi o seguinte, eu comecei a faculdade, eu já era secretária executiva, então eu já tinha um background, eu entrei mais velha na faculdade, entrei com 21 anos, cara, e aí com isso eu fui tendo uma maturidade diferente ali dentro. Mas uma professora da faculdade, eu adoro falar essas histórias, me chamou e falou assim, cara, a Daniela Valadares, ela me chamou no corredor e falou assim, Luciana, você tem muito jeito para publicidade, para ser um atendimento publicitário, você consegue conversar, você consegue esclarecer suas ideias e tal. E ela me deu um parecer sobre isso e eu falei, deixa eu pensar sobre isso. E aí eu fui vendo, depois eu entendendo a função, porque realmente a gente entra na faculdade, a gente só pensa em ser criativo, né? Vou ser criativa, e a primeira coisa que você chega lá, você barra no software. Aí você fala, meu Deus, não tenho esse domínio disso, que não sei o quê. No meu caso, eu entrei muito mais com um olhar para relações públicas. Então, quando eu vi que tinha um caminho dentro da publicidade para mim, eu falei, opa, peraí, isso pode ser interessante. E eu vi que realmente é uma função muito ligada, né? As funções de relações públicas também estão ali dentro do atendimento. Então, eu falei, opa, é aí que eu quero ir. E como é que foi descobrir essa história do atendimento? Porque o atendimento ele tem uma função que é bem difícil, né? Assim, você toma pancada do cliente e absorve essa pancadaria. E aí você leva para dentro da empresa de comunicação e chega lá e toma mais pancada do pessoal do planejamento, do diretor de arte. Você foi atendimento quantos anos, Caio? Eu fui atendimento. É mais ou menos isso mesmo. A função gerencial está dentro do cargo, né? Eu acho que isso é uma das coisas também que me chamaram a atenção. Você tem que saber gerenciar, você tem que saber lidar com pessoas. Então, a minha função é exatamente essa, era levar porrada do cliente, levar porrada dentro da agência, então levar uma solução para o cliente e negociar isso dentro da agência. Mas quando eu comecei, eu não sabia muito bem o que era, não. Eu queria trabalhar ali dentro, eu vi que era uma possibilidade de eu trabalhar
numa agência de publicidade com uma coisa que era diferente do que eu imaginava a princípio. Então, eu fui muito experimentando. Então, essa minha questão de relacionamento interpessoal, que é muito boa, assim, é um dos meus, eu brinco tem uns talentos. A relação interpessoal, a gerenciamento de conflito é uma coisa também que eu acho que eu tenho uma boa qualidade. Mas isso tudo foi aprimorando durante os anos de trabalho, né? Porque é isso que nem você falou, a gente trabalha com gerenciamento de conflito e gestão de produção. Então, você fica ali na cobrança, olha, tem que entregar isso, tem que fazer isso. E você também vai se perdendo com as suas próprias funções. Então, você tem que se organizar. Eu acho uma função complexa. Mas a característica natural de uma boa relação, né, de saber conversar, saber lidar, isso também, às vezes a gente não aprende na faculdade. Então, a gente vai aprendendo na vida. Eu acho que esses talentos eu fui trazendo de fora. Acho que é isso. E tem uma coisa também, Luciana, que é do atendimento, que ele tem uma posição muito estratégica, né? Assim, é ele que sabe a verdadeira demanda do cliente, porque é ele que está lá no dia a dia, no reme-reme com o cliente. Então, o laço que ele forma com o cliente é uma coisa muito importante, é muito forte. Tanto que a gente vê um monte de agência, quando alguém funda uma agência, normalmente é alguém bom de atendimento com alguém bom de criação. Né? Assim, olha, então aí o atendimento leva embora da agência que ele trabalhava aquele monte de contas e abre uma nova agência. Que conhecimentos além desses, né? Porque assim, para se desenvolver essa relação, não é só ser gente boa com o cliente, não é só ser uma pessoa bacana. Que conhecimentos que são esses que você enxerga que um bom atendimento tem que ter para ser um bom atendimento, para efetivamente fazer essa ponte entre a empresa de comunicação e o cliente e fazer essa coisa gerar frutos legais, né, frutos bacanas? Eu acho que a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Então, uma das coisas que eu acho que o atendimento ele tem que estar muito perto do planejamento. Ele tem que entender a demanda do cliente e que solução que ele precisa ali. Então, às vezes, as propostas nascem até do atendimento. O planejamento, ela chega para o planejamento e fala, olha, eu pensei nisso, o caminho está ali. Então, se você não tem domínio do que é estratégia de comunicação, vai ser só um leve trás. Você tem que ter esse domínio. Então, como que é isso? As teorias de comunicação, o que é um bom layout, o que não é um bom layout, o que vende, o que não vende, qual que é a estratégia efetiva, o que não é. Então, esse profissional, ele tem que ter um olhar meio completo de todas as áreas. Eu tenho uma história muito legal de falar, porque eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2010. 2009 para 2010. Eu entrei numa agência que era só marketing digital. Então, a primeira coisa que eu fiz, que eu já estava vindo de uma agência tradicional, eu sabia o que era mídia, o que era produção gráfica, o que era criação, redação, isso eu já sabia. Mas quando eu cheguei numa agência de marketing digital, que tinha lá o SEO, que tinha lá o tráfego pago, que não tinha muita informação na época, pensa, em 2010. A primeira coisa que eu fiz foi sentar, eu virei para o meu chefe e falei assim, eu quero sentar com cada um da agência e entender essas funções. Então, eu passei 2 dias ali na minha primeira semana conversando com cada um. Então eu chegava do lado e falava, mas peraí, então o que você faz aqui? Aí ele falava, eu faço SEO. Eu falava, então tá bom, me explica direitinho. Aí eu falei, isso tá parecendo um pouquinho de estratégia de relações públicas, de divulgação. Eu até amarrava assim com assessoria de imprensa. Eu falava, esse cara lá que tinha um link building na época, não sei se você lembra, o cara que ficava jogando o link do site espalhado para tudo quanto é lugar na internet. Eu falava, esse cara vai dar. Então, deixa eu fazer uma associação aqui, ele é tipo um assessor de imprensa digital. Esse aqui, outro é isso. Esse cara é do tráfego. Tráfego é mídia, cara. Esse cara é o mídia. Ele tá fazendo serviço. Então, eu fui fazendo na minha cabeça as conexões com... Aí eu tinha um programador, eu falava, esse cara é um criativo, ele tá aqui, mas ele trabalha fazendo a peça. Então, eu fui montando na minha cabeça, porque eu tinha que entender aquilo. Não adiantava você um bom atendimento, conversar bem com o cliente e não entender o fluxo do trabalho. Com isso, a gente foi pegando a estratégia, eu fui aprendendo, e aí eu tô no digital desde 2010. Sabendo essas mudanças todas de mercado, né? Mas isso que eu acho que é primordial. Você tem que entender que cada um faz, como faz e por que faz. E o que é bom e o que é ruim. Também não adianta nada o atendimento passar um trabalho péssimo para frente, que não vai atender o que o cliente espera, não vai resolver o problema do cliente, não vai trazer nenhum resultado, né? Não traz performance. Então, o atendimento tem que bater o olho numa planilha, por exemplo, do tráfego pago lá no relatório e saber o que é aquilo.
Então Sim. ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele é um generalista, eu brinco que é meio generalista, é o clínico geral da comunicação. E tem esse papel super importante, que é o de, bom, eventualmente o cliente não tem um profissional de comunicação ali no contato. Ele é uma pessoa de outra área que você acontece de estar atendendo. Então o profissional de atendimento é a pessoa que tem que ser capaz de traduzir o que aquele cliente está pedindo, qual que é a verdadeira demanda, que às vezes ele não sabe explicar, e levar isso para a agência ou para a empresa de forma que consiga ser produzido algo que atenda aquela necessidade. Então, essa tradução é um negócio muito importante que às vezes as pessoas negligenciam. Todo mundo acaba achando que sabe um pouco de comunicação e vai fazer um pedido, não pede direito, não sabe o que é a demanda, não tem um objetivo claro de comunicação, né? E isso acontece até hoje. Eu tinha uma dupla que a gente trabalhava, que era um capaz que trabalha até comigo, até a gente trabalha junto de vez em quando até hoje. Ele era no tráfico pago. E aí ele era muito tímido. Então, assim, a gente entrava numa reunião, estava eu, ele e o cliente. Aí a cliente ia perguntar uma coisa, ele olhava para mim e falava só 2 frases, assim, não pode por causa disso. Aí eu ia e eu explicava pro cliente, olha, não pode por causa disso, porque isso vai atrapalhar isso. Então, tipo assim, aquilo era uma dobradinha tão legal que ele virava para mim e falava, você é a minha voz dentro da sala de reunião. Que não que ele não pudesse falar, ele podia, mas a gente tinha dobradinho, eu olhava pra ele falava não, sim, porque ele dava um motivo ali e a gente trocava. Então isso é que eu acho que é uma função de um bom atendimento, porque ele facilita a vida da equipe do lado de cá e a do próprio cliente. E entender o que está na cabeça do cliente também é muito difícil, né, Caio? Que nem você falou. Sim. Às vezes ele fala assim, ficou bonitinho. Não, mas eu queria um tchan. Aí a gente fala, poxa, aí já começa aquela coisa. Faltou um tchan, faltou não sei o quê. As melhores coisas que eu adoro o tchan. Quando fala que faltou o tchan, eu falo, eu vou pôr a Sheila Carvalho. Se você conhece bem o cliente, você sabe o que é esse tchan. Você fala exatamente. Assim, tá, é isso daí. E eventualmente você advoga pelo cliente dentro da agência. Você nem deixa sair a peça. Você fala, olha, isso aqui não vai passar, hein? Isso aqui não aprova, não. Então é melhor a gente mexer aqui e tal, né? Hoje eu tenho a Seja com 2 atendimentos, né? A gente chama de gestores de projetos. Então, então fica as 2 e eu ali gerenciando os processos. Então, às vezes, a própria atendimento, ela entende o que o cliente quer e vai embora. E às vezes ela vira para mim e fala assim, Luciana, eu não estou entendendo essa demanda aqui, me ajuda a compreender. E aí, o verso também, né? Quando vem um trabalho e não está muito legal, elas batem o olho e falam, não acho que é isso que o cliente quer. E aí ela me chama, Lu, não estou achando que é isso aqui, o que você acha? E eu falo com elas mesmo, olha, tudo que acontece com o cliente, de porteira para fora e porteira para dentro, a pessoa principal é você que está gerenciando. Então, eu brinco que o boi, quem segura o boi pelo chifre é eles. Então, assim, nós, dos atendimentos, que estão segurando ali. Então, nós vamos aguentar as pancadas, mas a gente vai ter que saber que o trabalho, até muitas vezes o cliente vira para mim e fala assim, não gostei do que fulana criou. Eu falo, não é fulana que cria. Ele sabe que tem uma estrutura por trás, mas ele só relaciona com aquela pessoa. Então ele acha que é a pessoa que está criando, que está fazendo. Eu falo, não, essa redação foi de fulano, essa imagem foi de Beltrano, essa ideia veio do planejamento assim, assado. Então, assim, até que às vezes o cliente fica até com raiva do atendimento, achando que aquilo ali é o atendimento que não está fazendo quando dá errado. Já aconteceu também, de falar assim, esse atendimento é ruim. Você fala, poxa, mal sabe ele que é a criação lá que não está ouvindo o que o atendimento está falando e não quer fazer desse jeito. E aí, e quando acontece o oposto, né, que você vê um atendimento desenvolvendo uma relação muito boa com o cliente, eventualmente o cliente aglutina o atendimento, né? Ele dá ele tira o atendimento, vira agora um funcionário de empresa, ele vira o cliente, né? Isso é uma coisa interessante. É interessante. Nunca aconteceu comigo especialmente, porque eu fui e voltei em algumas empresas, mas eu tenho um caso que é de um atendimento meu. Ela era cliente, na realidade. Então eu fui buscar, e ela era tão boa ali gerenciando a empresa dela, que eu falei, cara, essa menina consegue gerenciar essa empresa desse tamanho, ela vai conseguir gerenciar os meus clientes. Então quando ela saiu de lá, eu falei, vem trabalhar comigo. Também tem esse verso também, às vezes acontece. Bacana. E então, agora com a Seja, gerenciando a equipe,
equipe e cuidando de um número muito maior de demandas. Como é que você vê esse processo, Luciana? Como é que é esse esquema de você estudar comunicação e compreender os processos e aprender tudo que a gente aprende na universidade e depois tendo que fazer isso acontecer sendo proprietária de uma agência? Como é que é esse pulo aí? Como é que aconteceu? Ai, Caio, eu brinco que ser a dona de agência é rever a rota de 6 em 6 meses, assim. A sensação que eu tenho trabalhando, a Seja está com 9 anos, de 9 anos para cá, o quanto que eu tive que me reinventar nos processos, nas produções, nos meios, porque os meios mudaram. Eu brinco que é o seguinte, a base da comunicação está ali, o jeito que você conversa, lógico, tem novas teorias, mas tudo que a gente aprendeu na faculdade e no mercado está ali, os meios são diferentes. Então, eu fico atrás de mudar a versão. Então, ó, quando a Seja começou, vou dar um exemplo básico, a gente tinha lá o Facebook bombando e o Instagram era a segunda rede. Depois isso inverteu, o Instagram virou a primeira rede, depois o Instagram começou a ter vídeos curtos, depois virou stories, reels, a dinâmica mudou toda. E aí agora vem o TikTok, vem a plataforma de venda, mudou, o mercado vai mudando. Então qual que é a maior dificuldade? Né? A gestão de pessoas, que é uma coisa difícil, encontrar um time que vai pegar com você e vai junto, mas é essa questão do mercado, de se atualizar o tempo todo. Eu acho que, não sei se há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, tinha essa necessidade tão grande. Mas depois que o digital chegou, não tem jeito. E eu acho que ainda vai mudar muito o mercado. Acho que a gente vai mudando todo dia, né? Então agora a inteligência artificial está aí para mudar o nosso mercado, e depois vai chegar outra coisa que vai mudar o nosso mercado, mas eu fico pensando muito sobre essas dinâmicas futuras, né? O quanto vai abalar a gente, não sei. Mas hoje, como dona de agência, né, eu vejo que essa necessidade do novo e de atualização ela é constante. Então essa é a maior dificuldade hoje para mim, eu acho. E esse novo chega atropelando, né? Porque se você olhar como que as pessoas hoje buscam informações, aparece um negócio que não aparecia há, 3 anos, que a pessoa não faz mais uma busca num mecanismo de busca. Agora ela pergunta numa dessas ferramentas e, eventualmente, ela fica satisfeita com a resposta, né? Isso. Eu falei isso quando começou ali há 2 ou 3 anos atrás. Há 2 anos atrás eu falei exatamente isso. Eu falei assim, ninguém vai mais usar o Google para buscar. O Google vai ter que se atualizar e transformar aquilo ali numa ferramenta porque é muito mais fácil. Antes você tinha que fazer uma curadoria para você achar o que você queria. Então você jogava lá, então, receita de bolo de chocolate. Aí te davam 50 links, hiperlinks, né, cara? Não vai ter. E você ficava clicando e procurando qual que é a receita de bolo que você quer. Hoje, isso mudou muito. Então você joga ali dentro, eu quero uma receita de bolo com esse ingrediente. Acabou. Então, essa curadoria, esse tempo que a pessoa parou ali dentro na frente da tela para ela selecionar o que ela quer, não tem mais. Ela já está sendo entregue pronto para ela. Isso muda muito o mercado. Pensa no mercado de tráfego pago, por exemplo. Sim. Que antes eu jogava ali, e essa curadoria quem fazia era eu, então eu estava ali, eu quero clicar nesse anúncio. Opa, não era muito bem isso que eu queria, mas isso aqui está me solucionando muito melhor. Agora, se essa pessoa não busca mais, como é que é o comportamento do tráfego pago? Ele ainda vai existir, lógico que vai, não acredito naquela, mas daqui a pouquinho a gente está tendo anúncio dentro da IA. Sim, a OpenAI já anunciou, nem estava sabendo, cara. Já falou, vai ter anúncio, né? Vai ter anúncio. Porque não tem jeito, porque como é que eu vou falar assim vai ter que chegar, a inteligência artificial vai virar para mim e falar assim, olha, Luciana, lançou esse mouse aqui, novo, ótimo, maravilhoso, e ela vai me oferecer, porque a gente está aceitando dela tudo que ela está entregando como verdade absoluta e como a melhor solução do mundo. E isso em todas as áreas. Então, se tiver, eu acho que a gente vai ter muitos anos longos de trabalho aí pela frente também. É para refletir, porque a conversa que as pessoas têm com essas ferramentas, né, porque elas funcionam meio que de uma maneira de um diálogo, você toma as respostas, não necessariamente você ou eu, mas as pessoas costumam tomar essas respostas como o primeiro resultado de uma busca. Assim, você nem contesta, você não quer ver outro, é aquele, o que veio é isso, né? Tá tão fácil, aí você fala assim, nossa,
É tudo que. Tá aqui, eu confio. Ele, afinal de contas, é uma inteligência artificial, varreu tudo e tá me entregando a melhor resposta. Então, a curadoria, ela é muito importante. Estava ali agora fazendo. Meu filho hoje não foi na aula, me pediu uma ajuda para fazer um dever de casa. Aí eu parei, fui dar ajuda para ele. Ele virou: mamãe, como que a gente identifica? Meu filho tem 10 anos. Como identifica uma fake news? Aí eu falei assim, pesquisando, né? Buscando, porque estava lá no trabalho. Aí eu fui falar isso para ele. Se a gente não tiver esse hábito de ensinar para os nossos filhos e para a geração futura a duvidar do que está lendo, vai junto. E aí, com isso, o processo nosso de comunicação, de publicidade, de relações públicas, dinâmica muda toda de novo e a gente vai ter que agora usar uma outra forma de fazer com que essa pessoa que olha lá dentro da inteligência artificial e vira para ela e fala que aquela ali é a verdade absoluta, como é que eu vou fazer para falar com ela? Opa, não, tem uma solução mais criativa aqui. Tem uma solução mais completa, ou então uma solução mais humana, que é também, eu acho que um caminho, assim, para esse futuro. E você vê isso, então, acontecendo, essa coisa do mais humano, a gente voltando para um esquema mais orgânico, mais tete-a-tete, não necessariamente abandonando o digital, mas você vê isso como uma tendência, assim? Você enxerga que isso tem um espaço para isso? Tem, Caio. Eu tenho visto dentro dos meus clientes uma gama de clientes que amam a inteligência artificial, porque vem um caminho mais barato de execução, mais rápido e mais eficiente nessa questão de performance. Mas eu tenho uma outra leva de clientes aqui dentro da gente. Eu brinco assim, tem metade que gosta e metade que odeia. Então eu tenho que saber com o cliente qual que eu vou usar a inteligência artificial, qual que eu não vou. Eu tenho clientes aqui que não está dentro dos valores da empresa a inteligência artificial. E quando você usa alguma coisa, ela te pergunta, isso foi inteligência artificial? Isso parece a inteligência artificial. E aí eu não quero utilizar, por causa dos valores da empresa. E eu também acho e acredito que a gente vai entregar mais valor quando for feito por humano. Então a gente vai mostrar... Sabe aquela coisa da empresa com mais credibilidade? Que antigamente eu falava assim, você tem o tráfego pago, você investe no tráfego pago. Mas se você joga um outdoor na cidade, um backbuzz, vai te dar mais relevância. A pessoa vai olhar aqui e falar, opa, peraí, uma mídia... Qualquer um faz um anúncio no tráfego pago, mas quem coloca um backbuzz, quem está numa televisão, você dá uma relevância maior para aquela empresa. Você agrega, você olha para aquela e fala, poxa, é uma empresa mais sólida, afinal de contas é uma mídia mais cara, uma mídia que precisa de mais estrutura. Eu acho que vai acontecer isso também com a inteligência artificial. Quando você vê um post mais orgânico, mais natural, mais humano, você vai falar, opa, peraí, isso tem uma estrutura por trás. Né? Então você vê grandes marcas hoje fazendo campanhas com animadores de verdade, muito para se posicionar como uma empresa de elite, né, uma elite financeira, de uma classe A, mas assim, e também valoriza o trabalho humano, aquilo que é praticado. Então, eu acredito que isso vai ter essa diferenciação, sim, sabe, Caio? Hoje em dia, você falou que tem uma galera que usa, que tá de acordo, que tá alinhado, e tem uma galera que não. Você deu uma pincelada na galera que não curte, né, que não tá alinhado com os valores da empresa. Quem está alinhado está em busca do quê? É uma solução mais rápida? O que quem está alinhado com essas ferramentas, essas plataformas, está buscando? Eu acho que elas estão buscando uma redução, budget menor, então uma execução mais barata, mais rápida, uma performance mais, né? Eu consigo produzir muito mais peças, mas principalmente a questão de budget mesmo, de produção. Uma campanha que você gastaria hoje R$300 mil, né? Para você fazer um vídeo produzido, você consegue por 30 mil fazer no digital, 100%. Então eu tenho até parceiros que fazem vídeos 100% em IA, vídeos longos, né, de 30, 40, 50 segundos, 2 minutos, todo em IA, que essa produção ficaria milionária, né, ficaria um custo muito maior no mercado tradicional. Então, é isso que eu acho que agrega, que atrai as pessoas que estão ali buscando e que acham que é uma ferramenta interessante. Eu ainda não tenho uma opinião se eu amo ou se eu odeio. Eu tô ainda no, tipo assim, vamos usar para praticidade, mas eu ainda sou do que eu acho que ainda tem que ter aquela personalidade. Você bate o olho, você sabe que e você fala, poxa, é mais do mesmo.
Infelizmente, a alma, né? Então, eu adoro fotos reais dos meus clientes. Então, assim, eu faço questão de ir lá tirar foto do lugar, fazer produções, para deixar isso mais quentinho, né? No nosso coração, mais real, e a gente bate melhor pra gente, eu acho. Entendi. Eu tendo a pensar assim também. Mas você falou uma coisa aí, a galera fazendo vídeos... O processo inteiro, né? Um VT de 30 segundos. VT denuncia a idade, né? Mas um VT de 30 segundos, todo feito com essas ferramentas. Clipe de música, por exemplo. Pois é. A galera tá dando saída nisso com resultados satisfatórios, porque cada prompt, ele é uma loteria, né? Assim, o que vai sair desse prompt que eu coloco? E será que eu consigo entregar, então, o vídeo inteiro de 3 minutos, um videoclipe, no tempo que eu tenho, com 3, 4 dias, fazendo esses prompts? Você já viu a galera enfrentando esses desafios? Como é que é? Aqui na Seja a gente não consegue fazer vídeos longos. Eu consigo entregar um vídeo curto de 20 até 30 segundos eu consigo fazer. Mas eu tenho um amigo, parceiro, que é um cineasta. Ele é um cineasta reconhecido, já fez longas metragens, já fez documentários no Brasil e no exterior. E o principal, hoje ele está investindo nisso, ele montou uma agência para isso. Mas ele demora dias para fazer e um investimento muito alto. Então, assim, de ferramenta, ele gasta em torno de R$10 mil por mês para ele ter as ferramentas disponíveis. Então, o custo de produção dele é alto também, não é um custo de produção baixo. Fora a questão energética, fora a questão da ecologia, né, que a gente tem da sustentabilidade, tem várias questões ali. Mas os vídeos são excelentes, Caio, é até assustador. Sim, ele fez um clipe, eu vi 3, 4 materiais para ele, para grandes marcas, Araújo, ele fez para a Prefeitura de Belo Horizonte, ele fez, e assim, impressionante. Assim, uma qualidade extraordinária. Continuidade. São daqueles... Pois é, continuidade é um desafio gigante, né? E são daqueles que deixam a gente em dúvida, né? Assim, será que é? Será que não é? Isso. E aí ele cobra 30 mil para um vídeo desse. Então e aí ele me justifica exatamente assim, Lu, o que eu compraria para fazer de 300, 400 mil para fazer um material, eu estou cobrando 30 mil, porque o cliente é muito mais em conta, muito mais rápido de fazer e o trabalho é muito menor. Eu e minha equipe, cada um no seu home office ou no escritório, fazendo aquilo ali. Então são modelos diferentes de agências, né? São modelos diferentes de produção de conteúdo. Então. Fazer comunicação, então, em 2026 e para frente, tem que considerar isso, né? Tem. Caio, se você foi meu professor em 2005, a gente estudava internet, hiperlink, né? Vou falar isso direto. Mas quando eu saí de lá, o mercado já estava mudando. Imagino eu que a pessoa que está formando hoje, né? Que está fazendo o curso, daqui a 2, 3 anos vai estar diferente. E se a pessoa não souber o que é comunicação de verdade, se ela estiver ancorada em ferramentas e meios, ela não faz comunicação direito. Então, você tem que saber olhar as tendências e falar o que é isso dentro da teoria da comunicação, dentro dos processos comunicacionais, o que é isso no mercado, como é que isso vai impactar a empresa, o planejamento dela, com a questão também estratégica, né, que dentro do marketing, não só na comunicação, mas como marketing, ter esse olhar, o que isso afeta no financeiro, qual é a melhor ferramenta que vai otimizar a minha verba. Então você tem que olhar tudo isso, o que vai trazer mais performance e resultado. Você ficar no raso, ficar na trend do TikTok, você vai morrer, porque essa trend vai mudar. E eu vejo muito isso, assim, nessas pessoas que estão entrando no mercado. Eu sei mexer no Instagram, eu tenho uma página, eu sou influenciador, eu tenho 10 mil seguidores e eu sei fazer. Teoricamente, talvez não saiba. Talvez você entenda do seu nicho, talvez você entenda ali do que é fazer um conteúdo. Mas quando você vai para uma empresa, você não vai fazer aquele conteúdo que você está fazendo ali para você ali dentro. Então, eu já tive também experiências de ver assim, excelentes social medias para si. Quando chegar numa empresa, não conseguir produzir, porque a linguagem corporativa é outra, o que é uma construção de marca é outra, o que é brand é outra. Então, aquilo ali, e a pessoa não tem bagagem, ela não consegue sair do mais do mesmo. Às vezes ela conseguiu emplacar alguns vídeos que deram muitos views ou conseguiu muitos seguidores, mas ela não sabe por quê, né? O que ela fez que fez ter esse tanto de... E isso é o estratégico, né?
E eu acho que a gente está num mercado que, eu não sei como é que é o seu algoritmo, mas o meu algoritmo é sofrido. Ele fala o tempo todo para mim que eu estou fazendo errado. Melhora a sua campanha, use a ferramenta, tem um caminho melhor, aprenda que a ferramenta tal, o método tal, você vai ganhar dinheiro com tal. E a gente que é do marketing, a gente é bombardeado por esses milagres, né? E eu falo assim, cara, eu tenho uma história ótima, eu comprei um curso de um grande influenciador que falava assim, eu vou ensinar você a vender no digital. Quando eu abri o curso dele, eu vi o curso todo e falei, eu aprendi isso na faculdade. Eu não vi o curso mais. Então, o que ele fez? Ele criou um método em cima do que a gente tinha na faculdade e vendeu como um método milagroso. Eu falei, cara, o nome disso é uma estratégia de comunicação 360, com os testes, com os diferentes meios, com diferentes canais de comunicação, com diferentes mensagens. Mas isso é o que a gente faz na comunicação. A gente fazia isso lá atrás, quando a gente jogava um outdoor, jogava um VT na TV, que se comunicava. A gente já fazia isso. E aí as pessoas falam, estou inventando a roda. Então, assim, acho que isso também é uma coisa muito ruim para nós, que está no mercado, que às vezes a pessoa faz um curso ali de R$1.000 e acha que ele é o expert em comunicação. Nossa, isso aí me mata no coração. Ou então o cliente que está esperando que você use essas palavras, esses jargões novos, assim, fala assim, mas você não falou nenhum jargão desses aí como é que o seu é atualizado? Você não falou nenhuma palavrinha dessa da semana passada, né? Exatamente. E quando o cliente não faz, né? Eu tenho clientes que eles fazem vários cursos diferentes e aí cada semana ele chega com uma solução diferente. Aí você fala, cara, vamos te mostrar isso aqui na base, na estratégia, no que eu montei para você de planejamento, é esse braço aqui. E vamos. Então, por isso que eu acho tão importante o planejamento estratégico. A pessoa tem que ter domínio do que ela está fazendo, ela tem que saber fazer uma leitura de mercado, ela tem que saber entender o que é um problema, ela tem que fazer a estratégia em cima daquilo ali e seguir. Sem isso, vai ser só uma estratégia vazia. Você já começou a responder a minha próxima pergunta aqui, né? Então, é planejamento, leitura do mercado, né? Quais são as competências, para a gente já ir caminhando aqui para o encerramento, para você recomendar para os nossos alunos, para os estudantes que estão fazendo publicidade? O que é bom que uma dona de agência quer ver desenvolvido num profissional em formação, assim? Muito bom. O que a gente tem esperado, assim, né? Cara, uma campanha é o básico da publicidade. Você entender o conceito de campanha, como ela desdobra, como ela impacta. Então, assim, entender isso, entender o que é publicidade mesmo, o que é uma campanha, o que é um brand, o que é uma marca, como trabalhar com isso. Então, esses conceitos a gente precisa ter. E eu gostava muito daquela velha frase lá do Washington Oliveto, né? De ler de Nietzsche a capricho. Eu acho que o profissional de comunicação, ele precisa entender de um pouquinho de tudo. mas vai virar aquela pessoa. Não, gente, eu acho muito legal quando as pessoas viram para mim e falam assim, não, tem que especializar um nicho, fecha um nicho só para você. A Seja não é uma agência de nicho. Eu não quis trabalhar dessa forma, porque eu acredito que a comunicação, o nicho, ela vem só para fechar um segmento, mas eu acredito na comunicação 300. Eu sou velha guarda, eu não consigo ver isso. Então, quando você lê de Nietzsche a capricho, você tem uma visão de mundo muito ampla. Você entende a linguagem da geração alfa, da geração Z, da geração milênio e assim por diante. Você tem que entender que a sua bolha, hoje a gente está cada dia mais numa bolha. Então, às vezes você está produzindo um material que na sua bolha não chegou, mas que você tem que estar atento. Então, já aconteceu aqui dentro, está rolando alguma coisa muito no mercado, muito alvoroçado, mas aquele profissional que está aqui dentro da agência, ele está vendo uma coisa muito... O algoritmo dele é muito específico, muito alternativo, ele tem um senso estético muito apurado, só que às vezes eu vou precisar falar com a classe C, às vezes eu vou precisar fazer a trendzinha da chaleira, às vezes eu vou precisar disso, e eu preciso que, como um profissional de comunicação, que você passeie por tudo. Eu brinco que meu algoritmo deve achar que eu sou maluca, porque todos os nichos dos meus clientes, eu sei, tem hora que ele acha que eu sou dono de escola, tem hora que ele acha que eu sou dono de shopping. Eu adoro, que eu olho e falo assim, coitado, não sabe quem eu sou, vai continuar sem saber. Porque aí a gente mistura nesse universo, né? A gente consegue invadir várias bolhas. E eu acho que isso é hoje em dia, que a gente está cada vez mais mergulhados naquilo que a gente gosta, nos nossos amigos, na nossa forma de pensar, na nossa bolinha. Eu acho que se um profissional for dessa forma, ele só vai conseguir realmente atender só um nicho. Aí você vai atender só o seu nicho e vai ficar ali dentro só.
E aí acaba acontecendo aquele negócio a agência especializada em atender isso. Ela só atende isso. E vai que um dia isso muda, né? O que vai ser dessa agência, né? Eu não consigo achar isso um caminho, sabe? Aí cai aquelas coisas assim do mercado, né? Nicha a sua agência, faz aquilo outro, eu não consigo. Esse caminho eu não segui. Eu acho que é por ter esse pensamento 360 que eu aprendi tanta coisa legal com tantos segmentos diferentes e consegui aplicar com tantas estratégias legais em segmentos diferentes, que eu não tenho medo de nada não, pô, não tenho que no pé. Já trabalhei de trator a pão de queijo, vem comigo. Se tá precisando de ajuda com comunicação, é isso aí, né? A gente só vai aprender a linguagem desse cliente, mas a estratégia a gente consegue montar. Para fechar, Luciana, você acha que isso também vale? Você falou lá no comecinho que você queria trabalhar com criação, mas aí viu uma barreira do software. Você acha que isso também vale para software, por exemplo? Hoje, um diretor de arte, ele tem necessariamente que trabalhar com Illustrator e Photoshop ou ele tem que saber direção de arte? Assim, aqui na Seja a gente trabalha com um pacote Adobe, por uma questão de padronização de ferramentas. Mas quem que trabalha com Canvas, por exemplo, ou com outras ferramentas, né, que a gente vê por aí, que são muito boas também, eu acho que você tem ferramentas legais para fazer. O problema é que você vai dentro de uma estrutura, você tem que decidir por uma questão de alinhamento. Mas eu acho que você consegue fazer tudo com ferramentas ótimas, até mesmo dentro do Instagram você consegue montar um layout ali no Reels, assim, no Stories, você monta com as próprias ferramentas do Instagram, você monta, no próprio TikTok você monta. Então, eu acho que tem que ter um bom aprumo estético, tem que conhecer as ferramentas, porque isso evolui sua parte de produção, né, de criação, mas o importante é ter referência, é ver coisa, é ver imagem, é ler, é ver filme. Eu acho que filme é uma excelente ferramenta para nós, né? O visual. Então, ontem teve o Oscar, teve a direção de fotografia, aquilo ali, aquela estética, aquela linguagem. Eu acho que é isso que a gente tem que consumir o tempo todo. Quanto mais a gente consome, mais a gente vai misturando as coisas e vai falar, poxa, então vai no museu, vai ver uma obra de arte. Eu estava vendo uma referência de enquadramento, de direção de fotografia mesmo, de filmes, que você vê assim, eram quadros de grandes pintores que o diretor de fotografia e a cenografia montaram ali dentro para fazer o filme, e você vê a referência nítida dos quadros. Isso é repertório. E sem repertório, comunicação não existe, eu acho. Isso é excelente, Luciana. Acho que encerra muito bem. Viu? Porque a gente bate muito nessa tecla, né? Que a gente precisa ter repertório, a gente transforma muita coisa que a gente vê em vários aspectos das nossas vidas naquilo que a gente produz para os nossos clientes. Então, se a gente conseguir ver muita coisa, a gente vai ter mais coisa para transformar, né? Exatamente. E assim, às vezes eu acho que quem está na faculdade, né? A gente está falando aqui para alunos, quem está na faculdade, ele já está fazendo isso, né? Afinal de contas, ele procurou um caminho acadêmico, de pesquisa e de sustentação teórica muito bom para a profissão. Mas tem um monte de gente aí fora que está comprando um cursinho de como desenhar no Canva e vai executar a profissão. E é essa daí que a gente tem que fazer a nossa peneira aqui dentro. Eita, esse é um desafio. Esse é o desafio. Excelente, Luciana. Muito obrigado pela participação, viu? Foi muito bacana ter você aqui com a gente. Obrigadão. Caio, eu que agradeço pelo convite. Muito honrada de participar do seu podcast. E vamos junto. Precisando, estamos aqui. Um beijo para todo mundo. Um abraço, obrigado. Tchau. E aí, curtiu? Eu achei a conversa muito boa. As dicas que a Luciana deu são muito importantes e se eu fosse você, tentava seguir todas. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira.
Produção de imagens e gestão de mídias sociais, Verônica Adler, Neto Fagundes e Larissa Silva. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita usando o Audacity no Linux Mint. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar o seu like e dar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!